Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um devocional do canal Devocional com Deus. Hoje vamos refletir sobre o Salmo 51, com ênfase no versículo 12, que nos conduz a um clamor sincero por restauração espiritual e alegria na presença de Deus. O texto diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salmos 51, verso 12. Este salmo é uma das mais profundas orações de arrependimento na Bíblia, expressando a sinceridade de Davi ao buscar o perdão e a restauração do Senhor após seu pecado. Vamos explorar o contexto deste salmo e suas lições valiosas para a nossa vida. O Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi, e seu contexto está relacionado a um dos momentos mais difíceis de sua vida espiritual, seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias. O profeta Natã confrontou Davi com a gravidade de seus atos, levando-o ao arrependimento genuíno e profundo. 2 Samuel 11 de dezembro. Neste salmo, Davi reconhece sua culpa e clama pela misericórdia de Deus. Ele não tenta justificar suas ações, mas se lança completamente à graça divina, entendendo que somente Deus pode purificá-lo e restaurar sua comunhão. Explicação do capítulo 51. Primeiro clamor por misericórdia e perdão, Salmos 51, versos 1 até 6. Davi inicia sua oração reconhecendo a misericórdia de Deus. Ele súplica por purificação e confessa que seu pecado é constante diante de si. Ele entende que o verdadeiro problema não é apenas o ato em si, mas a corrupção do coração humano. Segundo a purificação interior e renovação espiritual, Salmos 51, versos 7 até 12. Davi pede que Deus o purifique como se purifica com hisopo, um símbolo de limpeza espiritual no Antigo Testamento. Ele deseja mais do que perdão, quer um coração renovado e a alegria da salvação restaurada. No versículo 12, ele pede que Deus o sustente com um espírito obediente, mostrando que a verdadeira restauração envolve um compromisso contínuo com a vontade de Deus. Terceiro compromisso com a adoração verdadeira, Salmos 51, versos 13 até 17. Após ser restaurado, Davi promete ensinar os caminhos de Deus a outros e proclamar sua justiça. Ele reconhece que Deus não deseja sacrifícios externos sem um coração quebrantado e contrito. Este é o tipo de adoração que agrada ao Senhor. Quarto clamor pela restauração nacional, Salmos 51, versos 18 até 19. Davi conclui o salmo com uma súplica pelo bem de Sião, demonstrando que seu arrependimento individual impacta toda a comunidade. Ele entende que sua relação com Deus tem implicações mais amplas para o povo que lidera. Advertências no capítulo 51. O pecado nos afasta de Deus. Davi sente o peso da separação que o pecado causa entre ele e Deus. Precisamos estar atentos para não permitir que nossas ações nos afastem da presença do Senhor. A autojustificação não traz restauração. Davi não tenta justificar seus erros, mas os confessa com sinceridade. O orgulho e a negação só aprofundam a distância espiritual. O arrependimento genuíno exige mudança de atitude. Pedir perdão não é suficiente se não houver um compromisso de mudança. Davi clama por um coração puro e por um espírito firme para obedecer a Deus. Pontos positivos. Primeiro, Deus é misericordioso e perdoa o pecador arrependido. O Salmo 51 é uma prova da infinita misericórdia de Deus. Mesmo diante de pecados graves, Davi encontra graça ao se arrepender sinceramente. Isso nos lembra que, não importa quão longe tenhamos ido, podemos retornar ao Senhor. Segundo, a restauração traz alegria e força espiritual. O versículo 12 destaca que a alegria da salvação é restaurada quando buscamos a Deus. Essa alegria é nossa força, Neemias 8, verso 10, e nos sustenta em nossa caminhada diária. Terceiro, Deus transforma vidas para serem testemunhas de sua graça. Davi promete ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, versículo 13. A restauração espiritual não é apenas para nosso benefício, mas também para que sejamos luz e guia para outros. Aplicação prática. Confesse seus pecados com sinceridade. Davi nos ensina a importância de reconhecer nossas falhas e buscar o perdão de Deus com um coração contrito. Não tente esconder seus erros, leve-os ao Senhor. Busque a renovação espiritual, peça a Deus um coração puro e um espírito firme.
A vida cristã não é apenas sobre evitar o pecado, mas também sobre buscar uma relação profunda com Deus. Seja uma testemunha da graça de Deus. Assim como Davi prometeu ensinar aos outros sobre os caminhos de Deus, compartilhe o que o Senhor fez em sua vida. Sua experiência pode ajudar outros a encontrar restauração e esperança. Queridos irmãos, o Salmo 51, verso 12 nos lembra que a alegria da salvação é um presente precioso de Deus. Se você sente que perdeu essa alegria, clame ao Senhor como Davi: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Deus é fiel para restaurar aqueles que se arrependem e buscam sua presença. Ele não apenas perdoa, mas nos renova, nos fortalece e nos capacita a viver de forma obediente e vitoriosa. Não importa quão profundo seja o pecado, a graça de Deus é maior. Clame, confie e viva na alegria da salvação que Ele oferece gratuitamente. Deus abençoe, amamos vocês!